Boa noite. Que o amigo Jesus nos abençoe e nos envolva em sua paz. É uma satisfação estar de retorno aqui nesta casa, junto com irmãos queridos, e relembrando nesse mês de aniversário os bandeirantes do Espiritismo aqui de Sarandi, quando esta casa completa então 31 anos, né? Está entrando na fase da maturidade. Isso é muito bom, né? São fruto das experiências adquiridas. O nosso tema hoje, preserve a vida. No começo era o silêncio mesmo, né? Que o silêncio a gente fala com Deus. Preserve a vida porque somos imortais. E nós vamos trabalhar no tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 13. Alguém pode dizer assim, mas este não é o tema do Evangelho. Preserve a vida porque somos imortais. Mas a gente vai entender melhor o significado de preservar a vida. Preservar a vida não é cuidar para evitar o suicídio. Preservar a vida não é aqueles cuidados para não sofrer um acidente, para não desencarnar prematuramente. Preservar a vida, espiritualmente falando, moralmente falando, é algo muito mais profundo em relação ao ser imortal que nós somos. Todos nós sabemos que somos imortais. No entanto, não nos damos conta, e na maioria das vezes, ou a maioria de nós, vive como se fosse mortal. Viver como imortal é pensar na imortalidade, é pensar nas ações do dia a dia, pensar em sua existência, pensar na razão da reencarnação, dos objetivos da reencarnação e o que levaremos conosco quando a imortalidade nos convida a redesencarnar. Porque se a gente reencarna, a gente redesencarna, redesencarna. Eu não lembro agora qual foi o espírito, mas é a psicografia de Chico Xavier. E ele nos diz o seguinte, numa mensagem muito elucidativa: você já experimentou morar, viver em todas as regiões que o planeta Terra tem a oferecer? Já vestiu todas as cores de pele que poderias experimentar em tuas existências milenares? Provaste todos os sabores, todos os pratos, todos os gostos de todos os continentes? Experimentou todas as temperaturas que o planeta Terra tem a dar? Conheceste todas as raças, falaste todas as línguas? E agora que já experimentaste tudo que a Terra tem a dar, o que esperas, alma querida, para acordar aos teus reais valores, os valores de imortalidade? Então nós vamos começar pensando no Evangelho, quando ele diz o seguinte: disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. E aí a gente vai se perguntar: caridade, fé, imortalidade, qual a relação que isso tem em preservar a nossa vida em se tratando de caridade e em se tratando de fé? E a gente começa a levantar uma reflexão sobre a fé. O que é fé? O que é fé? Se perguntarmos para os estudantes, perguntarmos para as pessoas, se formos procurar no dicionário, nós vamos encontrar definições que mais ou menos nos conduzem a pensar que a fé é um crer. Não deixa de ser. Mas aí a gente se pergunta novamente: o que é fé?
Porque se perguntarmos a nós se nós temos fé, a gente vai dizer que todos temos, não é verdade? No entanto, para ser uma fé verdadeira, é preciso que nós tenhamos respostas morais a todos os acontecimentos da vida, que nós tenhamos respostas de fé. Porque a gente tem fé desde que o vizinho perca o trabalho. A gente tem fé se o marido da vizinha morre, o filho do vizinho morre, aí a gente vai, bate no ombro e diz: tenha fé. É o que a gente vê a maioria das pessoas dizendo e não se dá conta que essa é uma atitude egoísta. Chegar para uma pessoa e dizer tenha fé é uma atitude egoísta. Logo a gente vai pensar melhor, porque em o Evangelho segundo o Espiritismo, muitos de nós lemos, entendemos, mas não nos damos conta. O Evangelho diz o seguinte: fé não se prescreve para ninguém. Nossos atendentes fraternos, depois de um estudo que foi realizado, eles nunca mais recomendaram fé. Eles vão conduzindo as pessoas a uma lucidez dos fatos à luz do Espiritismo. Está no Evangelho. Fé não se receita e não se recomenda a ninguém. E aí a gente pergunta de novo: o que é fé então? Porque se ela fosse tão simples, a gente sairia por aí dizendo para os outros: tenha fé, e a pessoa: tá bom, tenho fé, a partir de hoje tenho fé. A fé é uma construção do ser milenar que nós somos. Ela é uma construção, não basta que alguém nos recomende. E muitas vezes, quando a pessoa bate no nosso ombro diante das dificuldades e diz tenha fé, ela dá de lado e vai saindo devagarinho. Quem diz isso não tem fé. Quem recomenda a fé para o outro, poderíamos dizer: acho que não tem fé. Alguns podem estar se chocando com essas palavras, mas já vamos entender melhor. Se a tua fé é verdadeira, você não vai bater no ombro e egoisticamente se safar de ajudar aquele que está precisando. Se você tem fé e o outro está com necessidade, você vai, te coloca ao lado dele e diz: em que eu posso te ajudar? É diferente de dizer tenha fé e dá no pé de perto e não ajuda. Principalmente se a pessoa está meio mal de dinheiro, situação difícil, condições difíceis, desarmonia no lar. Então, se nós temos fé verdadeiramente em nossa imortalidade, que a bondade, a compaixão, e logo vamos falar sobre a caridade, são sentimentos extremamente importantes para a alma enobrecida expressar para aqueles que a cercam. Fé é um comprometer-se. Fé é um comprometimento para com o próximo. Então, quando o Evangelho nos recomenda inteligentemente que fé não se receita a ninguém, ela é uma construção. Agora, o Espiritismo tem nortes, tem luzes, tem orientações seguras, que pode, diante do quadro de sofrimento e dificuldade que a pessoa se encontra, ela poder ter reduzido a carga de seus sofrimentos por compreender os porquês. Mas aí também o Evangelho chama a atenção que caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. E agora a gente pergunta: o que é caridade? O que é caridade? E os amigos espirituais no Evangelho nos dizem o seguinte: que a caridade, para ter valor, ela deve ser sacrificial. Ser sacrificial.
E nós já entendemos pelo Espiritismo que a caridade são 3 coisas, né? Alguns dizem, é o BIP, aí estraga o ensinamento. Porque a gente vai transformando em chavão e achando bonitinho e para de refletir moralmente em toda a profundidade desse ensinamento. Então vamos lá, quem é que me ajuda? Quando Kardec pergunta aos espíritos qual o sentido de caridade segundo Jesus, mais ou menos assim, não é bem essas palavras, mas segundo Jesus. E eles, os espíritos disseram 3 coisas. Agora vamos aos universitários, né? Me ajuda. Benevolência. Benevolência para com todos. O que mais? Indulgência. Indulgência para com as imperfeições alheias e... Perdão. Agora vamos ler ali. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão mesmo entre os que nenhuma religião tem. Se a gente vê no Natal, na Páscoa, quando a televisão faz aquele frenesi emocional e as pessoas tocadas pelas emoções, elas saem, vão no correio, pegam cartinha, dão uma bicicleta, dão uma bola, dão uma boneca, mas passou aquele estado de excitação que a mídia faz em cima, a pessoa deixa a prática da caridade, por mais simples que seja, desse impulso generoso, você foi. Então tem gente que é só uma vez por ano tem esse impulso no Natal. Mas vejam que a caridade é benevolência. Benevolência não é somente dar. Ser benevolente não é uma pessoa que sai dando bens materiais. A benevolência é um sentimento na convivência, na vida de relação. Entre colegas de trabalho, entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais, no trânsito, na rua, em qualquer lugar. Sentimentos de benevolência são sentimentos de espíritos que já estão acordando para valores mais enobrecidos. Como nós sabemos que se não houver o exercício da alma, a virtude não vai ser conquistada. Aí ela redesencarna e reencarna, redesencarna e reencarna, até que uma hora ela se decida, porque o progresso não é um prêmio que cai do céu. E a reencarnação é instrumento, mas por si só ela não faz o espírito tornar-se virtuoso. As virtudes são o somatório dos esforços da criatura, como diz os espíritos a Kardec, para domar as más inclinações e fazermos as virtudes começarem a vicejar, como uma planta, uma semente colocada no solo escuro, e ela sai e busca a luz, para depois crescer e dar flores e frutos. Então, quando se diz que mesmo entre os que nenhuma religião tem, porém essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Essa caridade que a gente se move, que a gente se ocupa, que a gente se preocupa, que a gente se doa, que a gente sai de uma linha de conforto e passa a se doar desinteressadamente pelo próximo, essa caridade ela vai fazer parte de nossa existência, quer queiramos ou não. Para nós sermos seres elevados, é preciso haver essas conquistas. O Espírito Joana de Ângeles nos diz o seguinte, que é por exercício de repetição que o Espírito vai alcançando essas vitórias e vai tornando hábitos comuns as condutas enobrecidas. Mas vamos voltar. Se a caridade é benevolência, é indulgência e é perdão, quando se fala em caridade austera, que só com abnegação se pratica,
com o constante sacrifício de todo o interesse egoístico e que a fé pode inspirá-lo, agora a gente pergunta: se a caridade verdadeira é aquela em constante sacrifício, a gente vai pegar um dos itens dos 3. É fácil perdoar? É fácil perdoar? Perdoar de verdade. Que aquele perdão que você diz assim, eu perdoo, mas ele lá e eu aqui. Não é perdão, não perdoou. Não é um sacrifício para a alma, não dói perdoar, não dói perdoar. E aí a gente tem que entender por que há sacrifício em perdoar. Porque outra vez quando a gente esteve aqui, não lembro que a gente fez essa fala. Sempre que nós temos um conflito com alguém, o errado é no outro. Não é verdade, gente? A gente vive nesse mundo e tem gente errando ao nosso redor toda hora, todo dia, menos nós. Por isso que a gente tem uma dificuldade tão grande de perdoar, a gente não erra. Só os outros erram ao nosso redor. Porque o que cega o espírito é o orgulho. O orgulho é uma visão equivocada de grandeza, de superioridade que a criatura tem. Então ela não erra. O pai erra, o irmão erra, o chefe erra, o funcionário erra, no trânsito os outros erram, todo mundo erra, menos o espírito, menos nós. Então esse sacrifício, porque quanto maior o orgulho, menos a gente erra. E aí a gente tem dificuldade de perdoar. Então é aquela ideia, eu sou melhor que os outros, meu filho é melhor que o filho dos outros, no meu trabalho eu trabalho melhor que os outros, entre os vizinhos eu sou melhor que os outros vizinhos, entre os parentes eu sou o melhor, mas eu sou humilde. Então são esses exercícios, quando se fala na austeridade da caridade, na verdade ela é austera, porque dói na alma dobrar o orgulho e vencer o nosso egoísmo. O eu, meu. Meu tempo, minha vida, meu dinheiro, minhas coisas. E o egoísta não pensa nos outros. Então, quando diz que somente a fé pode inspirar, somente aqueles que vão acordando para não viver como mortal, quando ele vai acordando para a sua imortalidade, a fé vai começando a ganhar um espaço, e o Espírito começa a trabalhar verdadeiramente a sua espiritualidade. Então fé não é um crer, é um despertamento e uma mudança de conduta interior. A fé verdadeiramente é aquela em que o espírito enfrenta todos os reveses, sofre, chora, mas as suas respostas nunca são de desequilíbrios, transtornos, de depreciação, de queda de humor, de queda de estado mental. A gente diz que tem fé, aí acontece alguma coisa e se entrega à depressão. Será que tem fé? A fé faz aceitar, porque nós sabemos que a providência divina, as leis de Deus, elas são perfeitíssimas, e se elas são perfeitas, elas não erram o endereço, como Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Então viver como imortal é pensar: que família eu quero na minha próxima reencarnação? Que esposa eu quero na próxima reencarnação? Que marido eu quero na próxima encarnação? Que filhos eu vou ter na próxima encarnação? Que condições eu terei na próxima encarnação? Se a gente vive como mortal, a gente vive desinteressadamente na vida futura. Viver como imortal é preocupar-se
mas não aquela preocupação que gera sofrimento. É o preocupar-se preservando das próprias imperfeições. Então, hoje eu já estou fazendo o meu próximo lar. A maneira com que eu me comporto com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos, no meu trabalho, com o marido, com a esposa, com os vizinhos, a maneira que eu me movimento nessa existência moralmente, eu estou construindo a minha vida feliz ou não da próxima existência. Então, viver como imortal e não como mortal. O mortal, ele não perdoa, ele se permite todos os arroubos que podem lhe perturbar a sua existência. Vamos lá então. Sim, meus filhos, é inútil que o homem, ávido de gozos, procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. A gente sabe que, nós sabemos que a nossa felicidade na imortalidade, quer dizer, na vida após essa vida, e aqui já na vida presente, ela está profundamente condicionada ao aspecto moral de fazermos os outros felizes. Tem gente que só faz os outros infelizes. Tem gente que se movimenta de tal maneira que onde elas estão sempre tem barulho ao seu redor. Mas vamos relembrar, quando a gente reencarna, nós mergulhamos na vida material, do corpo material na vida material. E a vida material tem experiências extraordinárias que no mundo espiritual não existem, que movimentam o espírito. Vejam o nosso corpo, conforme vai passando os anos, ele começa a ter algumas reclamações. A visão reduz, a audição reduz, os movimentos, de uma forma ou de outra, se reduzem. Vem aí uma dorzinha na coluna, um reumatismo, e aí vai, é uma situaçãozinha daqui, outra dali, outra de lá. Mas é só o automóvel que nós estamos presos para nos movimentarmos. Então a experiência de poder, de dinheiro, de status, de posses, de bens, tudo são experiências. Tudo são experiências. Mas quando a gente desencarna, lá, título acadêmico, bens, tudo que a gente, casa, nossa carteira, nossa cama, nossa mesinha com pratinho, nosso chimarrão, tudo vai ficar aqui. O que o espírito, o que o ser imortal leva? O mal ou o bem que ele fez. Então, iludir-se com os interesses do mundo. Tem gente que vive só para desfrutar os prazeres, estômago e sexo. Então a reencarnação, ela vem recheada de processos para o espírito despertar daqui para cima. Quer ver uma experiência muito dolorosa? Que a reencarnação é uma experiência só de quem está encarnado? É a morte de um familiar, um ser querido. No mundo espiritual a morte não existe. Então há esta experiência para quem está encarnado. A gestação, a riqueza, a pobreza, a miséria, tudo são experiências de uma existência. Então tudo é passageiro, inclusive o nosso corpo, para nos mostrar que tudo da terra é perecível. O nosso corpo é que é mortal, nós somos imortais, Então, deveremos ter esse cuidado com a nossa existência para não nos acostumarmos e vivermos como mortais. Então, ocupar-se unicamente com a sua felicidade. É impossível a gente ser totalmente feliz aqui na Terra. E a gente puxa novamente Kardec e os Espíritos. Kardec questionou se existe uma medida para o homem ser feliz na Terra. E aí eles responderam 3 coisas. Agora vamos pedir aos universitários de novo aí. Pode ficar sem vergonha, no bom sentido.
Quais foram as 3 coisas que eles falaram? Que silêncio. Não consigo ler pensamento. Posse do necessário. 3 coisas, medida da felicidade na Terra. Posse do necessário. Consciência tranquila ou algo assim. Consciência tranquila e fé no futuro. Fé no futuro. Tem gente que bota a felicidade nos bens materiais. Tem gente que acha que é a casa que mora, o carro que tem, a marca de roupa que veste, o título acadêmico que tem. Tudo as tolices humanas da Terra. Me formei em economia. E aí, quando eu chegar no mundo espiritual, vou fazer o quê? Eu não preciso de economista para comandar as empresas do mundo espiritual. É só um título da Terra. Só um título aqui da Terra, do mundo dos encarnados. Então, quando a gente reencarna, a gente mergulha no mundo material para vencermos o materialismo. E aí a gente pergunta, quem é o materialista? Muitos pensam que materialista é aquele que só pensa em dinheiro. Não é isso, não. Vamos repetir. Quando reencarnamos, mergulhamos no mundo material. Quando a criatura se movimenta só para os interesses da Terra, é o materialista. Quem não faz nada que se some no bem para levar como bagagem para o mundo espiritual, porque pagar as contas em dia não é virtude. Pagar as contas em dia não é virtude. Cumprir os deveres morais com a sociedade não é virtude. Então o materialista é aquele que vive como se a vida não houvesse vida futura. E nesse sentido é que a gente se preocupa, como a gente vive muito ainda o materialismo aqui na Terra. Vejamos então, o materialista é aquele que só vive para desfrutar o que a Terra tem para dar como encarnado, sem somar em nada. E aí a gente quer desencarnar e quer ser feliz no mundo espiritual. E a felicidade é um estado interior da alma. Quando se diz que a medida da felicidade é fé no futuro, a gente já vai vendo que nada deve abalar a nossa vida aqui na Terra, por mais difícil que a provação venha a ser. Consciência tranquila. Se a gente vai lá no vizinho, está desempregado, sem ter o que comer, bate no ombro e manda ter fé e não dá um pão para ele, será que dá para ter consciência tranquila? Não cumprir o dever no trabalho, dá para ter consciência tranquila? Fala mal da vida dos outros, dá para ter consciência tranquila? Tratar com grosseria e agressividade, dá para ter consciência tranquila? Ter aqueles momentos de mau humor e agredir os outros, dá para ter consciência tranquila? Vejo que as leis de Deus são as leis da natureza. E muitas vezes ficamos esperando para que numa outra existência nós possamos resolver questões que poderiam ser resolvidas hoje. Então, movimentarmos-nos na Terra pensando em nossa imortalidade. Quando a gente faz algo de ruim, o que acontece logo depois conosco? Quando a gente faz algo que a gente sabe que não foi bom, o que acontece? Culpa, mal-estar, tensão, insônia, desarmonia. E quando a gente faz algo de bom, o que a gente recebe imediatamente? Bem-estar, satisfação, alegria. Não esperem essas conquistas de felicidade para quando desencarnar, que é uma ilusão. É uma ilusão pensar que vai desencarnar e vai encontrar um mundo feliz. O mundo feliz é um estado consciencial, quando nós conseguimos nos auto-superarmos das nossas imperfeições e conseguirmos fazer com que os sentimentos de caridade que a gente viu há pouco, benevolência, indulgência e perdão, tenham feito parte da nossa existência. Lembrando que o perdão
ele é muito difícil conforme o orgulho, mas ele é possível e ele é uma necessidade. Quando a gente não perdoa, é porque a gente tem mágoa, rancor e ódio em nossos corações. Vamos lembrar o que André Luiz nos diz. Quando estamos reencarnados, o espírito sofre uma espécie de hipnose. Quando a gente desencarna, esses sentimentos ficam mais fortes. Uma raivinha vira, um ódiozinho pode virar um grande ódio. Como pode a criatura iludir-se e pensar que em não perdoando ela vai alçar voo para regiões moradas de almas apaziguadas? Ora, quem tem ódio no coração não consegue, não tem campo vibratório para ir para regiões mais felizes. A gente sabe que a Terra tem várias camadas. E para irmos a essas camadas, quanto mais distante da Terra, os ambientes são mais felizes. E para podermos ir a esses campos vibratórios mais distantes da Terra, é preciso que o perispírito seja leve. Guardar rancor, mágoa, ódio, raiva, desejo de vingança, isso deixa o próprio corpo espiritual denso, pesado, obscuro. Não há como querermos alçar esse voo quando o nosso corpo espiritual está chumbado ainda à terra devido a esse campo vibratório. Então veja que quando a gente fala nessa questão de vivermos como imortal, a gente está falando de nossa felicidade particular. Porque não é a minha felicidade, a minha infelicidade não depende dos outros. Ah, mas você não sabe a esposa que eu tenho. Ah, você não sabe o marido que eu tenho. Não vem que não tem. Porque o teu sentimento de bondade não depende dos outros. Teu sentimento de perdão não depende dos outros. Teu sentimento de compaixão, de misericórdia, da prática do bem, não depende dos outros. Esse é trabalho íntimo de cada um de nós. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, que a gente falou há pouco. Nós estamos prisioneiros a um corpo, precisamos nos desenvolver, o trabalho desenvolve a inteligência, as habilidades, as capacidades do espírito. O progresso do espírito depende dele desenvolver também a inteligência. Então, quando se trabalha, se desenvolve a inteligência. E vamos lembrar o que é trabalho. Trabalho não é onde você vai e bate o cartão. Tudo que tira o espírito da inércia é trabalho. Ler um livro é trabalho, fazer uma caminhada é trabalho, conversar, visitar um doente, dialogar, qualquer coisa que se faça que tire o espírito da inércia é trabalho. Tanto que a gente vai vendo, tem pessoas que se aposentam e os índices demonstram que tem gente que em 2 anos desencarna. Quando a pessoa acha que a aposentadoria é ficar em casa sem fazer nada o dia inteiro, com aqueles pantufão e aqueles pijamão lá perfumado. Quando o espírito passa a ter uma vida inútil, a natureza já convida ele para voltar para casa. Você vê que o próprio cérebro, se você não exercitar ele, você não consegue manter uma saúde mental bacana. Então a aposentadoria é o tempo de Deus que o homem tem para fazer tudo aquilo que quando trabalhava ele alegava que não podia fazer porque estava trabalhando. Na verdade, o ser, quanto mais elevado, menos ele se permite a ociosidade. Claro que a gente não está falando do descanso necessário, mas ter o cuidado para não termos uma vida inútil. Sem levar em conta as dificuldades ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, esse também é um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Vamos relembrar, caridade não é dar bens materiais somente.
Pequenos gestos também têm valor. Tem gente, nós lá na Casa Espírita, tem gente que tira zíper da calça quando doa, tira botão da camisa quando doa, doa um pé de chinelo, um pé de sapato, querem doar móveis quebrados, podres, porque eles não sabem onde botar, e daí querem empurrar para a gente na Casa Espírita. E ainda às vezes ficam bravos porque acham que estão fazendo caridade e a gente não quer aceitar, né? Parece que quando dá um par só de sapato, parece que a gente tem saci pererê dentro do seu espírito, né? E vá que vai faltar botão nas camisas na outra encarnação, então você já tira para... Então, caridade verdadeira é você servir, se doar o tempo, doar bens materiais também, mas a caridade verdadeira é aquela que nós fazemos sem nenhum interesse por trás. Sem nenhum tipo de interesse por trás. Aí é caridade. Porque tem gente que ajuda, mas ajuda determinadas pessoas. Geralmente as pessoas mais bonitas são mais ajudadas. Com corpos mais sensuais são mais ajudadas, né? Então, pessoas mais ricas são mais ajudadas. É uma realidade. Eu até não trouxe aqui porque não iria dar tempo, mas alguns já podem ter visto, porque meio que viralizou, como se diz na internet. Pegaram uma menina de uns 8, 9 anos, por aí, alguns devem ter visto, e colocaram ela elegantemente vestida na rua de uma cidade. Ela ficou cercada o tempo todo. Cadê os teus pais? Você está perdida? Você precisa de ajuda? Aí tiraram a menina, colocaram uma roupa bem de pobre, passaram fuligem nela, largaram ela na rua, ninguém olhava para ela. Então não vem que não tem. As pessoas ajudam os bonitinhos, bem vestidos, os bem ajeitados. Pega alguém lá com uma Brasília velha pegando fogo lá, saltando os pedaços na rua parada, estragada, e pega alguém com um baita de um carrão parado para ver quantos param para ajudar o da Brasília e quantos param para ajudar quem tem um carrão. Então, caridade mesmo é algo a ser pensado, né? Não pode ser movida por interesse. Pegaram a menina, colocaram ela novamente muito elegante dentro de um restaurante fino. Cada mesa que ela passava ofereciam pratos, ofereciam coisas, alisavam os cabelos, brincavam, chamavam ela, né, envolviam. E aí novamente botaram uma roupa de mendiga, passaram fuligem na pele, e a própria menina não suportou os maus tratos dentro do restaurante. Essa hipocrisia social que a gente vive nos templos, mas às vezes não consegue ir além. Tiveram que parar a experiência, inclusive deu para ouvir a voz alta de um senhor no restaurante, que chamou o garçom e pediu, por favor, tirem essa menina daqui. Então, quando ela estava bem vestida, queriam dividir o prato. Agora, quando ela veio na condição de mendiga, não queriam ela nem perto. Então, é isso que nós temos que pensar. A quem nós devemos ajudar? E quando devemos ajudar? Fazer uma brincadeira. No Espiritismo não tem batismo, casamento, crisma, porque a gente entende que a salvação do Espírito está na vida moral. Está na vida moral que ele vai ter, né? Agora, vocês já viram alguém convidar para padrinho de casamento, batizado, crisma, alguém que está sem dinheiro, com um lar em dificuldade? E quando você pergunta, mas você daria o teu filho para este casal cuidar? Não, se eu chegasse a morrer, eu quero que fique com os meus pais. Mas então por que você convidou para ser padrinho? Já que pela ideia da religião, o padrinho é quem vai dar conta quando você não estiver ali, não é? Certa vez fui convidado para padrinho de casamento, o casal era pobre, e fizeram uma festinha muito simples, uma igreja simples, não tinha muitos convidados, mas me surpreendi porque tinha mais padrinhos do que convidados na assistência. E aí cada vez que tinha aniversário de casamento, todos os padrinhos eram convidados para mim. E claro que a gente sabe os motivos, né? Que eram convidados. Então esses cuidados que a gente tem que ter para que as nossas práticas sejam práticas morais cristãs, de virtudes reais, maduras, desinteressadas,
gestos verdadeiramente de bondade, gestos conscienciais, aí é fé. Fora disso, a gente faz de conta. Tereis contudo razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminharam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz necessário nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente, o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. A gente não percebe as nuances do egoísmo. A gente poderia fazer um seminário a tarde inteira, uma tarde toda, e não alcançaríamos desmembrar todas as nuances que existem no egoísmo. Por exemplo, você vai lá no mercado, ou vai na feira, você vai lá e pega, derruba 2, 3 batatas, você sabe que ela vai estragar. Você derrubou, mas você pega e deixa para outro levar. Você vai lá, pega o caqui e faz um furo, bota aquela tua unha cheia de bactéria, para ver se ele está chocolate ou não, mas deixa para outro levar. Você vai lá, pega o kiwi e aperta, e aí ele vai começar a deteriorar, mas deixa para outro levar. Você derruba a maçã no chão, você sabe que ela já vai começar a estragar, você volta de volta para outro levar. Então a virtude são valores muito profundos, sérios e graves, onde a alma se movimenta cumprindo todos os seus deveres. Tem a história daquele corredor na Espanha, em que ele estava chegando na linha de chegada e estava um africano à sua frente. E aí então o africano não percebeu que não tinha passado pela linha de chegada, e o espanhol ficou atrás, fez sinal para ele e aguardou ele passar. E aí um repórter chegou até ele e questionou: você viu o que você fez? E o espanhol disse assim: fiz o quê? Surpreso. Você não viu o que você fez? Eu fiz o quê? Você não percebeu que a oportunidade você perdeu? Mas que oportunidade? Olha, o africano ele não viu que você estava chegando, estava distraído. E você segurou o passo para ele ganhar. Sim, mas a vitória era dele. Mas era só você ter corrido e pegado o lugar? Não, não era justo. Com que cara eu iria dizer para minha mãe que eu ganhei, se ele estava distraído? Então, para a educação moral que ele recebeu no lar, diferente de muitos pais que querem que o filho seja o melhor em tudo, com certeza, os pais que querem que o filho seja o melhor em tudo, o filho teria ganhado a corrida, passado na frente do outro, mas não teria a alegria do mérito, porque o outro estava distraído. Então a dignidade do homem é ser digno em tudo, é não querer levar vantagem em tudo, pelo contrário, deixar que os mais tolos levem vantagem, porque somente o orgulho quer se sustentar das vitórias do mundo material. A nossa vitória é a supremacia sobre as nossas próprias imperfeições. Não podemos viver a ilusão do auto-engano, fazermos de conta. Então triunfareis se a caridade vos inspirar. Então a gente já pode se movimentar hoje, pensarmos um pouco diferente na caridade, e vos inspirar e vos sustentar a fé. Lembrando que a fé não é um crer. Este espanhol demonstrou fé. A fé é uma resposta moral de virtude às situações que a vida nos apresenta. Aí é fé. O espanhol, quando ele deixou de passar na frente do outro, porque o outro estava distraído, e deixou o outro ganhar, aquilo ali é fé, é valor, é virtude, é o caminho do verdadeiro homem de bem. Que sejam essas as nossas escolhas,
vivermos como imortais e não como mortais. O repórter que instigou o corredor, você viu o que você fez? Você deixou de ganhar a corrida? Esse vive como mortal. Agora o corredor que deixou o outro ganhar, porque viu que o outro estava distraído, ele nem fez prática de caridade. Ele apenas viu que o outro estava distraído e não se viu no direito de ganhar. Esse vive como imortal. Muito obrigado pelo convite. Passei 3 minutinhos, 2 minutinhos aí. Peço desculpas se no afã a gente disse alguma coisa que não deveria. E que a casa, nesse mês de aniversário, possa, com as bênçãos do alto, cada vez mais levar esses valores reais de imortalidade, que é tudo que nós precisamos. Se hoje a gente não pode ser feliz, nós sabemos que amanhã dá. Basta começar hoje, com a nossa fé e a nossa caridade. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês.